Fala aí galera, beleza? Você sabia que o presidente Lula quase sabotou o estádio do Flamengo? Bom, Eduardo Paz vai explicar isso aqui tudinho no podcast do Paparazzo Rubro Negro. Valeu galera, deixa o seu like, se inscreva no canal e tamo junto. Eu acho, aí isso é importante dizer, aliás, o Landim tem sido muito responsável nisso. Essa não é uma tarefa, não é uma missão fácil. Não é uma jornada curta. Nós demos o primeiro passo, tivemos a primeira vitória, que foi a história do leilão, consegui viabilizar o leilão. Agora o Flamengo vai pagar aí nos próximos dias. Aí Saiu hoje no Diário Oficial. Saiu hoje, o Flamengo já está com a guia, deve pagar aí ao longo da semana que vem. Você tem a juíza que define se tem emissão na posse imediata, ou seja, o Flamengo já toma o terreno, ou se tem que aguardar uma avaliação, porque a Caixa vai contestar, isso é natural. Não tem uma desapropriação que eu faça na cidade do Rio que o proprietário do imóvel não conteste. Quero dar uma notícia aqui, essa é exclusiva mesmo. Ontem eu estive com o presidente Lula, e o primeiro assunto da nossa conversa não foi política, não foi dívida do Rio de Janeiro, foi o seguinte: estádio do Flamengo. Nossa. Aí ele falou: porra, tu tá atropelando essa porra, caralho. O pessoal da Caixa tá dizendo que tu tá atropelando. Você me também, hein? Também, né? Eu falei: presidente, não estou atropelando. Não, aliás, peraí, história é maravilhosa. Vou contar aqui Conta. o on do on, o bastidor do bastidor. Cheguei no Palácio da Alvorada, tava o Lula, mandou entrar numa sala e tava sentado no sofá com um sujeito que eu não conhecia. Aí ele falou assim: Eduardo, esse aqui é o vice-governador do Maranhão. Opa, como é o senhor? Muito obrigado pelo estádio do Mengão. Eu falei: até tu. Aí ele puxou o assunto, antes a Lula, não sei quem. Eu falei: presidente, daqui a pouco a gente vai conversar, vou te explicar. Então, assim, o que é a discussão? Já deve estar preocupado que se vier para presidente ganha. Não. Gasta 50 milhões. Imagina, mas o Lula é amigo e vai ajudar nisso. Mas assim, o que acontece ali? Por isso que eu estou dizendo, temos uma gincana aí a ser feita. Então, como é que foi essa resenha? Não, mas a conversa foi ótima. Eu falei: presidente, primeira coisa é o seguinte: por que os caras da Caixa estão contando para ele? Aquilo ali, aquela operação toda do Porto Maravilha, ela é feita com recursos do FGTS, mas ela dá muito dinheiro para o FGTS. Há um ano atrás, eu perdoei uma dívida do FGTS com a Prefeitura do Rio de 4 bilhões de reais. Caramba! 4 bilhões de reais. Que aquela operação, a Caixa tinha que pagar para a Prefeitura 8 bi, fizemos as obras. O Porto Maravilha não gastou um tostão do imposto que vocês pagam. Sim. Tudo ali foi potencial combustível. Túnel, Museu do Amanhã, tudo que aconteceu ali é tudo potencial combustível. Transformou completamente. Então, porque é isso, fazer gestão é isso. Claro. Gastar o dinheiro público e captar o recurso, a riqueza da cidade. Então, o que disseram pro Lula? Falaram: não, porque esse estádio vai dar 1 bilhão de prejuízo. Eu falei: presidente, aí eu expliquei para ele o que vai acontecer. Isso aqui é exclusiva mesmo. O que vai acontecer? A gente deve ter, ou na semana que vem ou na próxima, vamos ter a AGU, Caixa Econômica Federal, o Ministério do Planejamento, o Ministério esqueci o nome do Ministério, que cuida do SPU, do Serviço Patrimônio da União. O presidente vai conduzir pessoalmente uma reunião. Eu falei: presidente, estão lhe enganando. O senhor tem que confiar aqui no seu aliado político no Rio de Janeiro. Claro. E a essas horas, aí para independente se ele é bolsonarista, lulista, eu não gosto de nenhum dos dois, é o seguinte: tem uma coisa no Lula que é uma compreensão política das coisas do Rio. Assim que eu conquistei com ele a solução do Galeão, que estava fechando e hoje já está batendo recorde. Assim que eu conquistei com ele a Estação Leopoldina, ali perto do estádio do Flamengo. Então eu falo para ele: presidente... Eu gostei disso. Como é que é pé da onde? Do estádio do Flamengo. Santiago. Obrigado. Aqui o Mulambão, Santiago Mulambeu. Olha lá. Esse aí é lá ele, Mulambeu, né? Não, Mulambeu. Então assim, ele tem essa compreensão. Então a gente deve ter uma reunião nos próximos 15 dias em Brasília. Falei com o advogado-geral da União ontem, com o ministro Messias. Conversa boa. Tenho falado com o presidente da Caixa. Pra você ter uma ideia, eu vi uma reunião de 2 horas do Conselho de Administração do Fundo de Garantia da Caixa, do Fundo de Garantia, cujo presidente é o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Fiquei 2 horas assistindo uma reunião de YouTube, só vendo os caras da Caixa mentindo. Não, porque nós conseguimos resolver um problema de 4 bilhões. Conseguiram resolver o cacete. A Prefeitura perdoou uma dívida de 4 bilhões. César, é né, isso. prefeito? Claro. Então assim, eu botei os pingos dos is ontem, o presidente está do nosso lado, claro,
ele não pode prevaricar. Claro. O governo federal tem suas cobranças, né? Tem seu TCU e tal, então eles têm que tomar as medidas necessárias, mas não precisa ir com tanta sede ao pote. Né? O que eu vi, eu estou fazendo aqui uma reclamação pública, né? Nesse período pré-leilão, esses 2 dias de agonia, quando é que eu ia pensar na minha vida, ou a minha mãe, meu pai, que infelizmente não está mais entre nós, quando é que eu ia pensar que eu ia ficar agoniado por causa de uma coisa do Flamengo? Mas enfim, deu uma agonia. Mas é você querendo cumprir um papel, né? O cara cumpriu o papel de prefeito, mas enfim, tem esse lado, né? Então, assim, eles induziram o governo federal a erro, né? A erro no sentido das informações que estavam dando. Então, desde o início, o Flamengo, através do seu presidente Landim, tem se mostrado absolutamente disposto a negociar. Só que o que eu estava vendo? Por que eu dei uma pancada forte? Porque eu estava vendo, como eu já tinha visto em 2022, uma tentativa, eu estava vendo uma tentativa de fazer uma média política que não ia ter consequências. Objetivamente, em 22 prometeram o terreno do gasômetro para o presidente da República, prometeu o terreno do gasômetro do Flamengo. Eu sabia que não ia rolar. A sua eleição, tal, nada aconteceu. E eu comecei a ver essas discussões do Landim com a Caixa, tal, e o Landim, a gente ia entrar... Pô, mas cara, você foi ponta firme pra Não, mas a prefeitura ia entrar, a gente ainda vai entrar, a gente ainda vai ajudar mais o Flamengo, não é só com isso, porque isso aí a gente não botou nada. Sim. Foi só tem a questão... as licenças, tudo mais. Não, a prefeitura vai entrar com potencial combustível. Isso é que é o mesmo que eu dei... A gente ia perguntar sobre isso. O mesmo que eu dei pro Vasco, que eu quero dar pro Fluminense, eu vou dar pro Flamengo, que vai ajudar a pagar o estádio. Não é dinheiro de imposto, é potencial combustível que o Flamengo detém, né? Então a gente ainda vai ajudar muito. Então, o meu papel era ali, tô ajudando, mas a negociação é com a Caixa. Eu tô vendo aquela enrolação. Falei, Pedro, tô enrolando o Landim de novo. Você deu querendo fazer média aqui, que tal? Vai na reunião, eu não vou. Tem uma reunião com a Caixa, eu não vou, vai na reunião você. Né? E o Pedro foi lá, e a gente viu, ele voltou, eu falei, Aí o Pedro deu a ideia, cara, a gente tem a possibilidade dessa desapropriação, que é uma desapropriação interessante, isso é um modelo novo, é a primeira vez que a gente faz, tá? Verdade. Primeira vez que a gente faz isso. Foi muito elogiado, inclusive. Você desapropria, não é você pagando, é para um privado. Né? Pagar, e o privado, no caso, foi o Flamengo. Por quê? Aí as pessoas fez leilão dirigido. Não porra nenhuma. Porque a gente acha que para a cidade, o Porto Maravilha, desde o início que eu comecei a fazer o Porto Maravilha, o meu objetivo era, vamos criar ícones nessa região. Então o Museu da Manhã foi o primeiro ícone. Depois veio o Aquarrio, o Aquário. Depois veio primeiro foi o Mar, o Museu de Arte do Rio, depois o Museu da Manhã, depois Aquário. Crivella fez a roda, licenciou, concedeu a roda gigante. Terminal Gentileza, IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, primeiro curso de graduação, ali no Porto Maravilha. Então você vai criando ícones. E esses ícones são o que atrai. O Porto Maravilha deu tão certo, que a gente, além de perdoar a dívida da Caixa, a gente ampliou a possibilidade deles usarem potencial combustível em São Cristóvão. A gente fez um grupo lá que a gente chama de gasômetro, né? Os técnicos da prefeitura, o Landim tá no grupo. Eu falei, porra, rapaz, tô nervoso agora com esse negócio de madrugada aqui, falando com o desembargador, com o presidente de tribunal, para ver se resolve esse negócio. Nunca pensei que eu fosse perder noite por causa do Flamengo, porra. Tava lá perdendo noite por causa do Flamengo. Mas como é que começou isso? Eu quero agradecer aqui o prefeito pelo seguinte. Eu estive na casa dele no dia 23 de março, com Pedro. Você ligou pra gente de vídeo. Foi isso mesmo. Você ligou pra gente de vídeo. Deu uma confusão. Tem gente que acha que é mentira. Tem gente que acha que é mentira. Paparazzo ajudou, não. E eu falei, cara, esses dois caras aqui Aliás, deixa eu fazer esse registro aqui, Cacau. O paparazzo, o cara influencia muito. Tô impressionado. Primeiro, como vocês são vistos, né, cara? E, vocês ajudaram muito nesse negócio, porque vai pentelhar assim no que eles A cobrança. Mas tamo junto. E depois, dia 12 de abril, o prefeito anuncia que vai entrar nessa briga de frente. Nesse dia eu gravo um vídeo com o Papa, um vídeo que bateu, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, você perdeu até a conta. E eu falo, Papa, esse estádio vai sair. Pra caramba, é impressionante. Porque eu conheço o Eduardo quando assume um compromisso, e depois ele foi lá no Delaí Dombrovskis, grande amigo nosso, grande presidente do Flamengo, grande figura. 30 anos. E ele assume o compromisso público com você naquele dia, lá na casa dele. Depois, dia 12, publicamente, através de matérias, né? E vem naquela reunião e fala assim, quem não acreditou, pode acreditar. Porque se não chegar no bom termo, que é o que todos queremos, eu vou desapropriar. E nós acreditamos, vocês acreditaram desde o primeiro momento, eu acredito nesse cara desde sempre. Sou fã pra caramba dele. Obrigado. É o maior gestor que essa cidade já teve.
E eu vou estar do lado dele sempre trabalhando Obrigado. pelo melhor do Rio de Janeiro. O que o Cacau tá falando é o seguinte, é para não parecer uma coisa impetuosa, né? Assim, eu tô há muito tempo nessa estrada, né? E aquilo que eu falei, eu sei, Cacau, quando tá tendo enrolação. E tem certos movimentos que a gente faz mais bruto, né? Eu não gosto de nenhum movimento bruto. Eu sou um cara da conciliação, do diálogo e tal. Porque eu sabia que para chegar no ponto que eu cheguei ontem, poder conversar com o presidente da República sobre o tema de maneira séria, se a gente não faz esse movimento, era assim, vamos ver. É um Brasil cheio de problema, né? Cheio de coisa para resolver. Né? É natural. Então, você coloca na agenda, né, de maneira estruturada, a partir de uma questão concreta, para que o diálogo aconteça, de maneira civilizada e não enrolada, ou querendo tomar uma grana. Né? Eu acho interessante isso, Cacau, porque o Flamengo sempre se posicionou não querendo benesse nenhuma. Dizendo, nós pagamos a conta. Agora, paga um preço justo, não vai dar de malandro para cima do clube. Então, assim, Cacau foi fundamental nisso, perturbou muito a paciência. Tem uma turma aí, né, com destaque aí pro Pedro Paulo e pro Cacau, que me perturbaram muito com essa história. Não, o Pedro é incansável, inacreditável. Não, eu acho que aqui é bom frisar aqui. Quando o flamenguista quiser ficar abraçando alguém que ajudou, abraça o Pedro. Não vem com aquela coisa, aquela bandeira pra cima de mim, não, porque senão fica ruim. Traz a bandeira. É importante. Aliás, tem uns vídeos mesmo maravilhosos lá no dia do leilão, rapaz, aquele povo com aquela bandeira Segurando. aqui. Nós temos esse vídeo. É importante. Não, mas o Cacau é importante frisar essa só parte. falar que o pessoal torceu muito contra. Quando um dia que ele tava achando a bandeira lá do Brasil, que ele fez uma brincadeira com o Flamengo, os caras ficam revoltados. Do Brasil não, do Vasco. Foi do Vasco. Olha aí, cara, olha Na só. casa dele, ele tava com a camisa do Vasco. Não, cara, mas eu falo o seguinte, os caras não percebem quando é uma zoeira, uma brincadeira. Quando acabar isso, acabou o futebol carioca, gente. O Pedro Paulo fez uma noite, ele fez um vídeo, gente, pelo amor de Deus, para de acreditar na zoeira da porra. Você parece que Mas não nem conhece. precisava fazer isso. Pro campo, que é onde você conhece tão bem esse primeiro, Flamengo. assim, falar que é uma alegria receber o presidente aqui, né? Eu tive uma conversa com o Pascoalzinho também, eu tive um encontro com ele 2009? em 2019. Ah, foi Sim, em 2019. E assim, eu trabalhei no Flamengo, né, Dani? O tamanho, a gente sabe o tamanho, a dimensão do Flamengo, mas era muito o peso da camisa, o tamanho da sua torcida. Vou cometer uma inconfidência aqui. Me conta. Eu convidei ele para ir na minha casa, tentei Sim, convencer ele que de honra. tudo quanto é jeito para ir trabalhar lá no Flamengo e ele me deu Aí um ele nó. fugiu. Entendeu? Ele fugiu. Mas assim, dito mas isto. foi uma tá- honra, Dani. Em Foi 2019. 2019. É, a final de gente 2018, teve, ali na virada. Ali. Olha onde teve podia uma- estar seu nome ali, ó. Isso, é. Tudo bem. Não, mas foi ótima a conversa, assim, por causa disso, Dani, porque assim, eu conheço o Flamengo, né, conheci muito intensamente no dia a dia, mas assim, tudo que o presidente me falou naquela reunião, até para tentar me convencer, né, a trabalhar no Flamengo, e tudo está acontecendo hoje, né, então assim, você escutou muitas coisas ali que a gente está vendo que na prática funcionaram, aconteceram, enfim. E aí, assim, só para falar, para terminar o assunto, os mesmos argumentos que eu usei para o presidente na época para negar esse convite gigantesco continuam sendo os mesmos usados hoje, né? Que é o tempo com os meus filhos, com a minha esposa, enfim, com os meus pais também que têm uma idade. Eu continuo com a mesma cabeça, presidente. difícil competir, É a né? mesma, são as mesmas ideias, assim. E é isso, assim, Daniel, eu não vou apertar muito, tocar muito nessa feira de contratação, porque a gente hoje... Não, deixa comigo daqui a Então, pouco. eu só quero fazer essa observação, porque a gente hoje coloca o Flamengo como talvez o melhor elenco do Brasil, né? Não, o melhor elenco então, da América do da Sul. América do Sul, como o Pascoalzinho fala. Então, assim, mais importante do Mas que assim, você... o Flamengo está no nível superior aos outros. Mais importante do que você contratar jogadores, que para chegarem no Flamengo tem que ser caras extra classe, porque o elenco é muito forte, é você manter aqueles que estão, né, que fazem esse elenco do Flamengo ser tão forte. Então, assim, o meu questionamento só com relação à contratação ou não de jogadores Vai pra onde você quiser, é a situação do Gabigol, assim, sabe? Eu queria tocar um pouco nesse assunto, só que o presidente já falou várias vezes sobre isso, mas assim, eu olho pro Gabigol como um cara diferente, né, por tudo que ele conquistou. Eu falei com o Gabigol no início, quando ele chegou no Flamengo, o quanto era importante ele criar uma conexão campo-arquibancada. Eu sei como isso funciona no Flamengo, e isso ele conseguiu construir rapidamente, né? E aí isso teve um reflexo também dentro do campo. Então é isso, é mais entender a situação dele, apesar que eu já escutei o presidente falar várias vezes sobre o assunto, e se existe a possibilidade dele permanecer no elenco. Então, obrigado aí pela pergunta. Basicamente é isso, falando um pouco da janela como um todo. A Daniela já me ajudou aqui. Né? A gente fez um planejamento que começou, eu acho que com a chegada do Tite no final do ano passado. A gente faz uma avaliação
com a participação dele, quer dizer, desse elenco, reforçar algumas posições, como vocês mesmos falaram, lá no Flamengo a gente não quer trazer um jogador pura e simplesmente para entrar no plantel. Acho que como a gente tem um plantel qualificado, a gente precisa de jogadores bastante qualificados para poder entrar lá. A gente nessa primeira janela a gente fez uma janela bastante forte, contratou o De La Cruz, contratou o Léo Ortiz, que era um jogador que a gente também já vinha com interesse há muito tempo, contratou o Vinha e contratou o Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca, e com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Isso não significa que, eventualmente, para uma posição ou outra, quando a gente tiver uma oportunidade de negócio, a gente não possa buscar, e todos sabem, é público, no Flamengo também tudo acaba se tornando público e vaza. Como é que é, Pascoal? Pascoal tem uma frase que é maravilhosa. Como é que é? Nada vaza por acaso. Nada, eu achei assim, vazou uma notícia. Não vaza sem querer. Não vaza sem querer. Sempre tem um motivo. É muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho. A gente tem procurado conversar com ele. Temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro. Então, assim, enquanto isso, vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações. Quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. O famoso faltou combinar com os russos, né? Porque eles estão dificultando o negócio desde a janela passada. Eu já vi o interesse do Flamengo anterior, em que pé, não sei o que você pode trazer de valor e de negociação para a gente, mas assim, o que falta? Porque a gente sabe que o jogador já expressou vontade de voltar. O interessante é que, para nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento em que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Mas, assim, a gente entendeu, chegou um momento que a gente entendeu que tinha atendido as reivindicações, aquilo que tinha sido solicitado. Esse é o problema. Mas, assim, claramente eles gostam do jogador, a gente entende que eles gostem do jogador, porque é um jogador realmente diferenciado e não querem abrir mão do jogador. Então, é aquela história. Eu quero tanto, você paga tanto, ele disse assim, eu quero mais tanto. Então, para não chegar. O produto foi ficando mais caro, né? O produto com todo respeito ao Claudinho, obviamente. Então vamos ver se a gente consegue manter naquilo que a gente tinha. Mas isso é uma negociação em curso, vamos esperar para ver. Com relação especificamente ao Gabigol, de fato, eu já conversei algumas vezes, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico. Pra você ter uma ideia da importância dele. É claro que quem vota é a turma que provavelmente não viu alguns antigos jogadores e tal, pelo momento, mas assim, independente disso, é uma votação super expressiva, né, que ele teve, mas esse é um fato. Agora a gente tem uma discussão, que é uma discussão com relação ao futuro, e já foi veiculado e tudo. Ele quer um contrato de longo prazo, um contrato de longo prazo. O que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Vamos falar de valores aqui, mas sim, valores significativamente superiores ao que ele teria, até porque ele vai passar a ser dono do próprio passe dele, o que levaria a uma amortização desse novo passe de alguém que fosse comprar para ele, o que seria justo realmente ele ter esse aumento. Então, assim, isso já foi comentado com ele, já foi oferecido, a decisão não está mais na mão do Flamengo, está na mão dele. Mas, por exemplo, assim, se isso vier a acontecer, o Flamengo tem interesse em permanecer. Por um ano, claro. sim. A proposta foi feita e está na mesa. Está feita, está na mesa. Ela não
a gente não tirou ela da mesa. Sim, eu acho que a proposta é muito correta. A gente entende até a vontade dele, de repente, de, sei lá, firmar um contrato de mais longo prazo. Eu cito como exemplo, assim, o Everton Ribeiro, por exemplo, que é um jogador que a gente adora lá no Flamengo, como jogador, como profissional, como tudo. Ele acabou recebendo uma oferta de longo prazo, de contrato maior do que a que o Flamengo poderia oferecer para ele. E lamentamos não contar com ele nesse ano, que a gente ainda gostaria de poder contar com ele, mas ficamos felizes pelo outro lado, pelo profissional que ele é, por ele estar, entendeu, tendo... É que eu acho que o Gabriel, quando ele faz essa comparação, ele pega muito o que aconteceu com o Bruno Henrique, né? Que é um jogador um pouco mais velho que ele, que acabou tendo uma renovação mais longeva, assim. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse assunto e uma delas passa muito pelo campo. Se o campo pode modificar essa proposta do Flamengo ou não. Por que eu estou falando isso nesse momento? Porque a gente viu que o Tite vai usá-lo para substituir, em tese, o Arrascaeta. A gente já viu o Gabriel se reinventando. Primeiro era a dupla com o Bruno Henrique, depois ele joga atrás do Pedro. Se essa nova reinvenção, se esse novo passo do Gabriel, mostrando que está a fim de jogar bola, mostrando que pode ocupar o espaço do campo, mudaria isso. Porque o que eu entendo, presidente? Que ele é ídolo, ele é gigante, ele está na história. Mas a maneira como acaba essa história modifica o tamanho da idolatria para o torcedor, que é só passional, de uma maneira que você não pode ser. E eu acho que você tem razão. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente no fundo está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Isso é um processo de negociação natural que ocorre entre clube e jogador. E o Flamengo então, pode, sendo bem franco com você, a resposta é sim. Isso, né? Exatamente. Você está falando uma coisa que esse rapaz aqui do lado, ele viveu a vida inteira. Exatamente. Porque ele gostava de fazer contrato só de um ano. Desde que eu conheci ele jogando na Ponte Preta. Ele gostava de fazer contrato de 1 ano. Sabe por quê? Jogava muito. Ele sabia o seguinte, eu jogo só 1 ano, é o seguinte, no próximo eu vou estar ganhando mais. Mas é para os dois lados, né? Assim, era uma ideia assim, bom, se eu não estiver entregando o que se espera de mim, o clube tem direito, né, de seguir um outro caminho. Sim. Se eu estiver entregando o que se esperava, eu tenho a chance de ter um outro reajuste. Eu acho que o Gabigol ele pode olhar para esse cenário, porque o Flamengo pode oferecer para ele também. O Flamengo tem um elenco qualificado, o Flamengo vai brigar por todos os títulos, ele tem competência e qualidade para que, por exemplo, nessa nossa nova renovação, o futebol dele ressurja, né? Como a gente está mais acostumado a ver. Então, a gente sabe como é que é a negociação, mas acho que vale o papo, porque, como o presidente falou, né, o tamanho o que o Gabigol representa para o Flamengo é algo que reconhece ser isso. construído. Eu sou o primeiro a reconhecer isso e sou gratíssimo por tudo que ele já construiu e fez para a história do Flamengo. Eu queria te fazer uma outra, eu vou voltar, só um pouquinho, mas eu vou voltar no estádio. Só uma pergunta que fica dentro de mim, assim. E eu vou no Maracanã muito, né? E aí uma das reclamações do torcedor do Flamengo é, enfim, o preço de ingresso, enfim, é um tema que o torcedor toca sempre. Esse novo estádio, presidente, ele vai ter uma área destinada com preço mais barato, porque assim, eu acho que o torcedor do Flamengo merece isso. A gente sabe a formatação do torcedor, né? De clubes de massa, não é só do Flamengo, mas que abrangem vários poderes aquisitivos. Mas esse novo estádio vai ter uma área destinada com preço mais em conta para que esse torcedor, né, raiz que a gente fala, volte ao estádio? Excelente também pergunta, Fábio. Assim, deixa eu te dizer, vai ter, a gente planejou, isso ainda é um estudo preliminar que a gente tem, mas fazer 2 áreas assim, populares atrás dos gols e em pé. Legal. Até porque a nossa torcida, na verdade, só assiste o jogo em pé atrás do gol. Então, assim, já fica com locais em pé. O Corinthians fez isso, né? Tirou as cadeiras. O Grêmio tirou as cadeiras também atrás do gol e ficam as torcidas. Exatamente. Então para que tirar as cadeiras? Nem coloca, entendeu? Ou seja, já facilita a situação. A ideia é ter um setor
deixa a obra mais barata, mais né? barata, Porque- exatamente. Então vai ter um setor atrás de um gol com 14 mil lugares e atrás do outro gol também com 9 mil lugares. Então, e nesses locais a gente quer fazer com ingressos mais baratos e que vão ficando eventualmente mais baratos com o tempo à medida em que haja, vamos dizer, maior frequência do torcedor. Então, aquele torcedor raiz que vai sempre e tal, ele vai poder ter, inclusive, descontos por causa disso. Essa é a ideia. Porque, na verdade, o que a gente, estudando aí outros estádios do mundo e tal, o que a gente viu é que existem segmentações de locais para você assistir no estádio, que se você fizer bem planejada, você pode endereçar a um público, vamos dizer assim, que quer um pouco mais de conforto, de luxo e tal. E É a experiência, né? Que se vende hoje, a experiência esportiva. E o valor agregado que você acaba tendo nesse ingresso é muito maior. E possibilita você reduzir o... Não é no ingresso do torcedor raiz que vai estar lá impulsionando e gritando pelo time, que conhece todas as músicas. É naqueles ingressos com um pouco mais de serviço associado e tudo isso, que às vezes é vendido inclusive para empresas, não para pessoas físicas, mas entendeu? Para pessoas jurídicas que têm interesse em fazer marketing de relacionamento e tudo isso. É mais o setor corporativo, né? Perfeito, Setor perfeito. corporativo, que muitos estádios que foram construídos, inclusive no Allianz, né, tem esse setor corporativo. Agora, presidente, eu fico com a seguinte impressão. Nesse ano, o Flamengo já está na liderança do Campeonato Brasileiro. Já ganhou o Campeonato Carioca. Tem um resultado muito a favor, que eu acho que o Palmeiras não consegue reverter, mesmo jogando em casa na Copa do Brasil. Tem Libertadores da América, um jogo na altitude, já sabe como é que é jogar contra o Bolívar, porque já sabe, conhece o adversário. O senhor quer abraçar tudo ou acha que não dá para abraçar tudo isso? Excelente pergunta. Quando a gente planeja, assim, tudo é pouco pra gente. Você esqueceu o Mundial, entendeu? Assim, mas o Mundial é 25, presidente. Mas, por exemplo, classificar para o Mundial de 25. A gente e tem um do meio do ano, né? O Mundial do meio do ano. E tem a Taça Intercontinental. Porque vão ser duas coisas diferentes, que a gente ainda não sabe qual vai a data que vai ser, como vai ser, porque ainda estão discutindo se vai dar tempo para classificar ou não vai dar tempo para classificar. Eu ainda não... Se esse ano entra como para classificação por Super Mundial, né? O vencedor da Copa Libertadores, sim, vai ser o quarto classificado para o Super Mundial. Super Mundial, que é no meio Os do outros ano. dois serão por ranking. Mas tem o outro, a Copa Intercontinental. Isso, que a gente ainda não sabe exatamente quando vai ser, mas assim, a gente pensa grande aqui, cara, a gente não pensa pequeno, não. Eu fiquei só no âmbito nacional, o senhor Mas já a está projeção prestando... é só de Não, assim, títulos, porque são competições grandes que vão requerer... Vamos ser francos, a gente sabe que é dificílimo a gente conseguir assim, em 2022 nós conseguimos ganhar duas competições, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores. Em 2019 nós ganhamos também a Copa Libertadores e ganhamos o Campeonato Brasileiro. Mas assim, a gente quer disputar tudo. O objetivo é disputar tudo e por isso que a gente fez um elenco super reforçado. A gente sabe que o calendário é mortal e os nossos jogadores até em datas que a gente imagina que a maioria dos grandes clubes vão ter seus jogadores descansando, que na data FIFA os nossos jogadores vão estar sendo convocados, muitos deles sendo convocados, então eles nem isso vão ter esse descanso e a possibilidade de ficar treinando para poder complementar os jogos que ainda faltam dos demais campeonatos. Tudo isso são desafios adicionais para quando a gente tem um plantel qualificado e está disputando todos os campeonatos ao mesmo tempo. Mas a resposta para essa sua pergunta será sempre: eu quero tudo. E todos os torcedores rubro-negros sempre querem tudo. O foco nunca priorizar nenhuma competição. A gente quer ir em todas. Obviamente que a depender do momento que você tiver dentro de uma competição, se você tiver mais avançado, mais próximo de um jogo, precisar
poupar jogadores e tudo isso, você vai. Mas A gente assim, brigou com a imprensa que falou em poupar. não Ele pode falou que não poupar. pode falar em poupar.